Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Lerus Tech, a pauta que eu estou trazendo hoje é bastante interessante. Eu estava conversando com um inscrito do canal, o Kaique, que fez contato comigo há um tempo atrás, nos vídeos que eu falei sobre o Windows Vista, porque ele gosta muito do Windows Vista, né? Eu também gosto. Eu cheguei a usar no notebook Toshiba e tal, né? Então, a gente tem trocado, e ele gosta de tecnologia, ele tem um canal que trata de tecnologia, tá, o Kaique, e eu tenho conversado com ele esporadicamente sobre esses assuntos. E esses dias a gente estava conversando sobre a questão do Windows 10, e eu estava falando para ele de uma percepção que eu tive acerca do Windows 10, que eu defino o Windows 10 o seguinte: hoje eu gosto de falar para as pessoas que, quando eu estou tratando de tecnologia e falando de Windows, que o Windows 10 para mim, e eu vou usar sempre dessa forma, né? O Windows 10 para mim é o Windows 2000 melhorado. E se você parar para analisar, tem muito fundamento em relação a isso. Então, como eu tenho aqui o Windows 2000 instalado numa máquina virtual, eu tentei deixar ele o mais próximo possível visualmente do Windows 10, sem modificar nada com programa de terceiro, hein, galera? Só fazendo ali, trocando cor e papel de parede. Não mudei os ícones, tá? Mas ele tá bem parecido com o visual do meu Windows aqui, para poder mostrar para vocês, fazer esse contraponto, fazer essa comparação, para vocês verem como que o Windows que o Windows 10 ele é muito semelhante ao Windows 2000. Ele é o Windows 2000 melhorado. Vocês vão entender por quê. Acompanhe aí o vídeo, vamos lá. Bom, aqui eu estou no meu visual do Windows 10. No meu Windows 10 aqui eu não utilizo ícones na área de trabalho, tá? Ficam todos ocultos. E eu utilizo os gadgets aqui na lateral, tá? Uns gostam de usar o emitter desktop, e eu utilizo os gadgets do Windows mesmo, que tem como trazer de volta. Esses gadgets, eles estavam presentes no Windows Vista e no Windows 7, tá? E depois foi possível, por meio de um programa de terceiro, trazer eles de volta no Windows 8 e no Windows 10, no Windows 11, enfim. É possível você ter esses mini aplicativos de volta, ok? Então eu, aqui no meu desktop, eu utilizo dessa forma, tá? Então beleza. Agora eu vou mudar aqui para o Windows 2000. Praticamente não mudou nada, só ali embaixo, né? Aqui no Windows 2000 eu estou utilizando os ícones para área de trabalho, porque eu não consigo instalar aqueles gadgets para área de trabalho, não é compatível, tá? E eu não testei o emitter, então não tem como ter aqueles mini aplicativos aqui na tela. Então eu deixei os ícones aqui para compor, tá ok? A lixeira, como eu sempre gosto de deixar, ela tá aqui embaixo, tá? Eu sempre gosto de deixar ela aqui no canto inferior direito, tá ok? E aqui estão os meus ícones e aqui estão os programas que eu utilizo. O que é que tem de diferente aqui? Eu vou voltar de novo lá para o Windows 10. Ó, vocês podem ver que o papel de parede nem alterna, né? Porque é o mesmo. Aqui no Windows 10, o que eu tenho de diferente aqui em relação ao Windows 2000? Aqui embaixo eu tenho todos os programas que eu utilizo aqui também na barra de tarefas, né? E a diferença é que é o seguinte: aqui no Windows 2000, se eu for abrir qualquer programa aqui, como explorador de arquivos, por exemplo, ele vai abrir o programa nesse formato aqui, ó, tá? É possível no Windows 10 eu deixar a barra de tarefas nesse formato aqui. Olha só, aqui, se eu abrir qualquer programa, eu vou pegar aqui o próprio VirtualBox. Veja que ele abre no ícone que está pinado aqui na barra de tarefas, coisa que no Windows 2000 não é assim. Ó, eu cliquei aqui no explorador de arquivos com o ícone aqui, ele abriu aqui, certo? Mas é totalmente possível, sem modificações grosseiras, sem utilizar programa de terceiro, eu deixar o Windows com esse visual, com essa funcionalidade para o Windows 2000. Aí se eu vim aqui, por exemplo, eu venho aqui, ó, em configurações da barra de tarefas, tá? Aqui tem a opção aqui, ó, de combinar, quer ver? Local da barra de tarefas,
combinar botões na barra de tarefas. Aqui, por padrão, está sempre ocultar rótulos. Eu posso colocar a opção de ele só ocultar rótulos quando a barra de tarefas estiver cheia. Ou seja, eu estou cheio de programa aberto aqui, ele pega e oculta os rótulos desse jeito para liberar espaço, tá? Ou eu posso deixar nunca. Eu vou deixar no nunca aqui, só para que vocês vejam. Todos os programas que estão abertos, eles estão idênticos ao Windows XP, ao Windows 2000. Olha lá. Vou voltar aqui, ó. Agora ficou mais parecido. Os ícones estão aqui e o programa está aberto aqui do lado, né? Veja como é semelhante, né? A diferença é que o seguinte, eu tenho muitos ícones colocados aqui e a minha barra de tarefas aqui, ela está maior, tá? Ela tem os ícones maiores, a densidade e a pixelagem dos ícones são maiores do que os ícones utilizados aqui no Windows 2000, que são ícones bem menores, o que ocupa bem menos espaço. Mesmo que eu esteja utilizando o Windows 2000 ou o Windows 10 numa tela com resolução Full HD igual está aqui, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Então vocês viram aí que é totalmente idêntico, né? Vamos voltar aqui para o padrão que estava. Eu prefiro deixar no padrão que estava, tá? Eu acho mais interessante. Deixa eu fechar isso aqui. Outra coisa, pessoal, é a questão visual, tá? Se vocês observarem aqui, eu estou utilizando um tema no Windows 10, tá bom? Mas mesmo o tema padrão do Windows 10, se eu for usar o tema padrão do Windows 10, observe como tem uma certa semelhança com o Windows 2000. Cores chapadas. Olha aqui. Eu tenho cores chapadas. Com a diferença que aqui no Windows 2000 eu tinha a possibilidade de fazer a barra de títulos ficar com interface degradê. Tá? Ela fica com esse degradê aqui. Eu posso fazer uma combinação de cores aqui em cima que me permita ter uma interface degradê. Já no Windows 10 é igual ao Windows 95. Eu não tenho essa função. Se eu vim aqui em personalizar, por exemplo, e vim aqui na parte de cores, tá? Qualquer cor que eu escolher aqui e colocar aqui que eu quero que a cor apareça na barra de títulos, tá bom? Qualquer cor que eu colocar aqui, ela vai ficar sólida. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É uma cor sólida. Não tem aquele efeito degradê. Deixa eu deixar aqui. Não tem aquele efeito degradê que tem no Windows 2000. A Microsoft podia ter deixado esse recurso. Seria uma customização interessante, né? Mas os botões ficam na mesma posição. E aqui você tem, ó, as mesmas funções. Se eu clicar aqui no ícone, né, aqui do aplicativo que está aberto, eu tenho essas funções aqui, ó. No Windows 10 é a mesma coisa. Se eu clicar aqui, eu tenho as mesmas funções que estão aqui. Eles são muito semelhantes, né? E são todos baseados em tecnologia NT. Então, assim, diferentemente do Windows 7 ou do Windows 7, vamos dizer assim, diferentemente dele, tá, e do Windows Vista, que trouxeram uma interface muito diferente ao sistema, tá, um visual completamente diferente, um efeito aeroglass de transparência, um outro conceito, tá? Em termos visuais, isso é porque o Windows 10 tem um certo efeito de transparência que está ativado aqui. Mas, por exemplo, eu vou desativar aqui do meu o efeito de transparência. Vou tirar aqui, cadê aqui? Cores. Vou tirar aqui o efeito de transparência. Ele vai ficar tudo sólido. Vou fazer isso aqui, para que vocês vejam que ele se assemelha tanto ao Windows 2000, tá? Aqui no Windows 2000 eu tenho cores sólidas, tá vendo? E o menu iniciar aqui, ele tá com um ícone pequeno, mas deixa eu configurar o menu iniciar aqui. Deixa eu vir aqui em propriedades. Eu vou colocar aqui mostrar ícones pequenos. Eu vou deixar mostrar ícones grandes, que vocês vão ver que tem uma certa semelhança com o Windows 10, tá? Olha só,
eu tenho o ícone grande aqui, tá vendo? Eu tenho todos os programas aqui, tá? No Windows 10, aqui no meu Windows não vai ser possível de vocês verem com exatidão o que eu tô falando, mas eu vou tentar fazer uma edição aqui agora. Eu vou pegar uma imagem do meu notebook, tá? Vou pegar uma imagem do meu notebook para vocês verem como é que tá o menu inicial. O que eu fiz lá no meu notebook? Todas as tiles, tá? Vocês estão vendo aí que o meu notebook está sem as tiles, né? Aqueles bloquetes que ficam do lado dos programas, né? Você tem no menu inicial do Windows 10, você tem você tem a parte dos programas, das pastas, né, do menu iniciar, e do lado direito você tem os blocos, que você pode fixar ali os programas que você mais usa, né? Programas modernos e programas tradicionais para desktop, né? No caso da foto que vocês estão vendo aí do meu notebook Toshiba, eu tirei, tá? Eu tirei essa parte. Então tá só a parte das pastas e dos programas. A diferença em relação ao Windows 2000 é que é o seguinte. Agora eu vou voltar aqui para o meu Windows 10, tá? Voltei aqui para o meu Windows 10 do desktop. Se vocês observarem aqui, eu tenho a mesma lista de programas que no Windows 2000. Ó, a mesma lista de programas que no Windows 2000. O que difere? É que aqui eu tenho todos os programas numa lista só. E cada pasta dessa aqui de programa que eu vou abrir, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai trazer os conteúdos aqui dentro, sem abrir numa nova extensão do menu iniciar. Coisa que no Windows 2000 é o que acontece, ó. Quando eu clico aqui em programas, eu vou aqui, por exemplo, em 7-Zip, ele vai abrindo várias instâncias. Se eu venho aqui em acessórios, vou aqui em jogos, ele vai abrindo outras instâncias, tá vendo? Eu vou abrindo diversas instâncias, né? Então a diferença é essa. Mas basicamente aqui, ó, em cima aqui onde tem esse Windows Update aqui, eu posso colocar os programas que eu mais utilizo aqui em cima. Então eu poderia tranquilamente, por exemplo, pegar aqui o ícone do Media Player, vim aqui e colocar aqui, ó. Eu posso pegar aqui o ícone do Palemon, que é o navegador que funciona no Windows 2000. Vim aqui e colocar aqui. Eu posso pegar o próprio explorador de arquivos para facilitar a minha vida. Vim aqui e colocar aqui. Ó. Eu posso pegar N outros ícones de outros programas, tá? E jogar tudo aqui. Tá? Eu posso fazer e jogar tudo aqui. Vai ficar tão funcional quanto no Windows 10, né? No Windows 10, pessoal, eu venho aqui no menu iniciar dele, eu venho aqui, ó, os programas que eu uso estão todos aqui. Se eu clicar aqui, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui na calculadora, ele vai carregar a calculadora. A mesma coisa vai acontecer no Windows 2000, tá? Se eu vir aqui e clicar aqui, por exemplo, no Windows Media Player, ele vai carregar o Windows Media Player, tá? Vou fechar ele aqui. Então tem muita semelhança. Na questão da parte de rede, na parte de funcionalidade, o Windows 10 tem muita semelhança com o Windows 2000, tá? E ele é bastante semelhante, ele é muito sensal nesse ponto. Eu, pessoal, customizei o meu Windows 10 para ele ficar com essa aparência aqui que eu estou utilizando, que é mais agradável para mim, tá? Mas é sensal. Se você pegar o Windows 7 com aquele efeito de transparência, um visual envidraçado, né, nesse tom assim meio roxo, igual eu estou utilizando aqui, fica a coisa mais linda do mundo. Dá uma modernidade, um ar de modernidade para o sistema absurdo. Ainda mais se quem fez o visual para o Windows 7 fizer uns botões legais, fizer uns cantinhos aqui mais arredondadinhos, uma coisa assim, fica muito bonito, né? Então você vê que eles têm muita semelhança, essas cores chapadas, ó, tá sem o efeito de transparência, tá vendo? É o Windows 2000. É o Windows 2000 modernizado.
Aqui, se vocês olharem no explorador de arquivos, sabe o que difere aqui do Windows 2000? O Windows 2000 tem até um recurso que aqui não tem, tá? Eu não achei, mas no Windows 2000 tem, que é o de você clicar, por exemplo, numa imagem ou num arquivo de áudio e vídeo, ele aparece, aqui eu vou mostrar para vocês, ele aparece o player para você poder rodar, ou a miniatura te mostrando o que é, coisa que aqui eu não vi. Só que aqui tem uma diferença. Quando eu coloco o ícone para aparecer ícones grandes, igual está configurado aqui minha pasta de imagens, eu consigo ver a miniatura, tá? Coisa que no Windows 2000 não tem. Então o que difere o explorador de arquivos do Windows 10 para o Windows 2000? Essa interface ribbon, só isso. Se eu tirar essa interface ribbon aqui fora, ó, não tem diferença nenhuma. Tem isso aqui, né, o acesso rápido, mas não tem diferença nenhuma. Olha só o explorador de arquivos com a interface ribbon aqui. Eu não desabilitei ela, né, ela tá aqui, eu só ocultei ela, mas ela tá aqui. Então olha só, galera, barra de endereço, acessos rápidos aqui em cima, funções rápidas aqui, tá? Aqui em cima, menus de opções. Aqui do lado eu tenho as pastas, unidades de rede, lixeira e coisa e tal. E aqui eu tenho os arquivos. Se eu clicar aqui em meu computador, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tá? Olha aqui. Vai aparecer dessa forma aqui. Mas o que eu tava falando para vocês ali a respeito de arquivos de figura é isso aqui, ó. Arquivos multimídia no Windows 2000, olha só o que ele tem. É até mais avançado isso, ó. Ele me permite dar zoom, olha só, ele me permite dar zoom, né, no arquivo. Ele me permite fazer algumas coisas, ó, tamanho ajustado, tá? Ele me permite aqui pré-visualização na tela inteira. Se eu clicar aqui, olha só o que ele faz, né? O Windows 2000 tem isso, coisa que no Windows 10 não tem, tá? Se eu vim aqui em um arquivo de mídia, deixa eu ver se tem algum arquivo de mídia aqui. Aqui, ó. Se eu clicar aqui no arquivo de mídia, ele abre um player, tá? Eu não sei se isso aqui tem direito autoral, eu não vou dar play aqui. Mas ele toca, tá? Ele abre uma instância do Media Player aqui e ele toca. Ele me permite tocar. Até CD ele faz isso, tá? Coisa que no Windows 10 não tem esse recurso. Você teria, se eu pegar um arquivo de mídia qualquer, por exemplo, vamos lá no Windows 10 lá. Se eu pegar aqui um arquivo de mídia qualquer aqui, tá? Ele não tem essa opção de reproduzir automaticamente ali. Mas aqui no Ribbon tem. Se eu clicar aqui em executar, ele vai abrir para mim o player de mídia que está configurado para poder rodar isso aí, tá? Ele vai fazer isso, ó. No caso aqui do Windows X, do Windows 2000, ele toca o arquivo direto, tá? Aqui no explorador de arquivos, ó. Eu não sei nem se está tocando aí, não sei nem o que é que está tocando. Pronto, chega. Eu não sei se isso aqui pode me dar problema. Então vocês viram aí que tem. No mais, eles são bem parecidos, ó. Tá? Vou até deixar aberto aqui de novo no meu computador. No mais, eles são muito parecidos, né? Ah, Lucas, mas o Windows ele tem essa semelhança desde sempre. Sim, o Windows XP, né, tem uma semelhança muito grande também. Só que o Windows XP, pessoal, ele tem um visual um pouco mais diferenciado. O visual dele, com aqueles botões coloridos, verdes, né, aqueles botões grandes em 3D, né, de voltar e avançar, né, os botões do Windows XP, os ícones do Windows XP tem um ar mais 3D. O botão iniciar tem um ar mais 3D, dependendo do tipo do Luna que você está usando, né? Se você utiliza o Luna prateado, por exemplo,
Você vê aquele botão verde mais 3D, né? Então tem uma diferença em termos visuais em relação ao Windows 10 e o Windows 2000. Mas o Windows 10, do jeito que ele está, né, sem o efeito de transparência, sem eu estar aqui com o ribbon ativado, né, ele tem muita semelhança com o Windows 2000. Não difere quase nada. As funcionalidades são as mesmas. O Windows 2000 tem alguns recursos no explorador de arquivos, por exemplo, que o Windows 10 não tem. O Windows 10 tem alguns recursos no explorador de arquivos, como a interface Ribbon, que o Windows 2000 não tem. Mas veja que eles são muito semelhantes, ó. São muito semelhantes, tá? Por isso que eu estava falando com o Kaique, que o Windows 10 ele é muito uma cópia do Windows 2000 melhorado, porque ele é um Windows baseado em NT, que foi melhorado. Você tem o menu iniciar aqui do Windows 10, que tem essa interface desses bloquetes aqui do lado direito, né? Se você abrir o painel de controle tradicional, ele é muito semelhante também ao painel de controle do Windows 2000. Vamos abrir aqui para que vocês possam ver. Ah, não tem o atalho dele aqui, peraí. Vamos abrir aqui painel de controle. Tá? Se vocês observarem bem aqui, ó, tá? Ele de certa forma, ele é mais semelhante ao do Windows XP, tá? O do Windows 10. O painel de controle tradicional é mais semelhante a isso, ó, tá? Mas ele também lembra bastante o Windows 2000, tá? Nas suas funcionalidades básicas que aqui estão, né? Eles são muito parecidos, de certa forma, né? Claro, no Windows 10 foi adicionado um novo painel de configurações, que é esse aqui, é esse painel de configurações aqui, tá? Foi adicionado isso aqui, mas as funções são basicamente as mesmas que você encontra ainda hoje no painel de controle tradicional e as mesmas que você encontra no Windows XP, tá? No Windows 2000, tá? E tem um visual muito semelhante. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa semelhança muito grande que o Windows 10 tem com o Windows 9X. Eu considero o Windows 2000 como um semelhante do Windows 10, porque o Windows 2000 é um Windows baseado em tecnologia NT, que é sistemas baseados na tecnologia Network, que é New Technology, perdão. A sigla NT significa New Technology. Então o Windows 2000 já é um Windows baseado nessa nova era do Windows, New Technology, NT. Então eu considero o Windows 2000 um semelhante do Windows 10 por conta disso. Ele tem funções que o Windows 10 tem, e eles têm um visual muito semelhante, só que modernizado. Esse visual chapado que vocês estão vendo aqui, de cores sólidas. Se eu não utilizar o efeito de transparência, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Se eu não utilizar o efeito de transparência, você pode ver que a semelhança é absurda. Eu estou alternando, observe, com atenção, eu estou alternando entre a máquina virtual e a máquina real. Vocês podem ver que como o papel de parede é o mesmo, só muda aqui embaixo e os ícones que aparecem aqui e os gadgets que somem. Mas se eu estivesse utilizando os gadgets aqui também, se fosse compatível, o visual seria o mesmo, só ia mudar aqui embaixo. Na hora que eu fizesse a alternância entre um e outro, vocês só perceberiam a mudança da barra de tarefas, porque na verdade a composição do desktop seria a mesma. E os ícones, claro, né? Os ícones que do Windows 2000 são esses aqui, eu não troquei, porque aí eu precisaria utilizar um programa de terceiro para trocar os ícones no Windows 2000. E eu estou mostrando para vocês como eles são semelhantes, utilizando o Windows 2000, modificando apenas as cores e o papel de parede e nada mais. Aqui eu só modifiquei cor e papel de parede e o cursor do mouse, que eu coloquei esse preto aqui, e nada mais. E você tem um Windows muito semelhante, tanto em funcionalidade quanto em aparência, tá?
E é por isso que eu falo que o Windows, eu sempre defendi que o visual do Windows 10 é sem sal. Eu gosto do Windows 10. É o meu sistema de uso diário. Eu uso nos meus equipamentos, mas o visual dele é sem sal. Esse visual do Windows 10, se você não utilizar um programa de ter alguma coisa para permitir que você utilize um tema diferenciado no Windows 10, um visual style diferenciado no Windows 10, se você não modificar um cursor do mouse, se você não puser coisas, uma cor que te agrade, ele é sem sal, ele é sem graça, ele não tem um visual atrativo, ele é sem graça. E aquele famigerado Windows 11 é a mesma coisa, ele é mais sem graça ainda, porque ele traz um pouco mais desse efeito blur que a Microsoft trouxe parcialmente ao sistema, só que ele traz ícones centralizados e traz um menu iniciar ridículo. Aquele menu iniciar do Windows 11, parece que foi feito por um bêbado, por um doido. Aquilo não tem coerência, é ridículo. Quando a Microsoft finalmente acerta a mão no menu iniciar, que ela faz o melhor dos dois mundos, ela reuniu as tiles e reuniu o menu iniciar clássico, com a possibilidade de eu deixar ele inteiramente clássico, tirando todos esses bloquetes aqui e deixando apenas essa parte aqui, como eu mostrei para vocês, que eu fiz no Toshiba. Ela pega e me lança um sistema operacional porco, com um visual que é mais do mesmo, com a diferença de me botar o menu iniciar ridículo, centralizado ali no meio da barra de tarefas. E só a única graça que o Windows 11 tem, em termos visuais, tá? Que você pode tranquilamente, de forma fácil, sem danificar o sistema, fazer alteração, são os ícones, que inclusive são os mesmos ícones utilizados nas versões beta do Windows 10. As versões Insider do Windows 10, desde o começo do ano passado, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, começo desse ano, né? As versões Insider do Windows 10 já usam esses ícones. Era para a Microsoft ter lançado o Windows 10 Sun Valley com esses ícones e melhorias. Ela não lançou. Ela preferiu lançar um sistema operacional novo, quebrando a sua determinação de que não teria outro Windows, seria só o Windows 10 de agora em diante. E esse Windows receberia atualizações, né, periódicas e atualizações de sistema, de tempos em tempos, pelo menos 2 por ano, como ela vinha fazendo. Ela quebrou esse ciclo, ela quebrou tudo isso para lançar um famigerado sistema ridículo, feio, que é mais do mesmo, que faz exigências esdrúxulas, como por exemplo esse bendito TPM 2.0, que a maioria das máquinas hoje que estão rodando Windows 10, que vieram com Windows 10, não tem. Fazendo com que, se você quer usar essa porcaria de Windows 11, ou você use ele de forma indevida, sabe-se lá qual vai ser o real funcionamento. Podem falar aí que está funcionando bem, que eu usei sem não sei o que, mas uma hora vai pintar alguma coisa. Não tem jeito. A Microsoft projetou um negócio para funcionar com aquele requisito. Se estão burlando a necessidade daquele requisito, estão fazendo coisa errada. Estão fazendo gato, gambiarra. E aí, vocês vão ter problema mais hora menos hora, que você não sabe. Se você sabe, então fala os números da Mega Sena aí embaixo que eu quero jogar. Eu quero ganhar. Estou precisando de grana. Se você sabe tudo, então comenta aí os números da loteria. Porque você não sabe que tipo de problema você pode ter em usar um sistema gambiarrado. Entendeu? Ou então você compra o tal do TPM 2.0 para colocar no seu equipamento, para tornar ele compatível com essa porcaria de Windows, né? Ou então você fica no Windows 10 sossegado ali de boa, que está funcionando muito bem. Entendeu? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá bom? Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, se inscreve aí e fica reclamando aí. Vai, deixa comentário, xinga, reclama, faz o que quiser. Isso ajuda, viu, galera? Isso ajuda, tá? Não gostei do vídeo. Beleza. Se inscreve aí. Como diz o doutor Reclama, se inscreve aí pra você ficar reclamando. Lá embaixo aí, pelo menos dá um monte de comentário.
Isso ajuda, viu, galera? Ajuda a divulgar o vídeo, tá? Só não põe palavrão pesado, pelo amor de Deus. Tá bom? Porque senão vai retido para análise e eu sou obrigado a excluir, porque isso pode me dar problema. Mas se quiser ficar chorando as pitangas aí, né, defendendo o Windows 11, falando isso, aquilo, outro, chora, vai, se inscreve aí, dá essa força aí pra gente aí. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta do mesmo jeito, tá? Reclama aí, choraminga, pode derramar as lágrimas aí, tá bom? E pode defender também, falar bem pra caramba, encher a boca pra falar bem. Isso ajuda também, tá bom? É isso aí, curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui!